Essa semana eu comentei com vocês que eu havia achado diferente que no Brasil se via muitas pessoas com vários diagnósticos acumulados. Sempre vejo pessoas que receberam ao mesmo tempo diagnósticos de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem, o que chamamos de TDAH, de transtorno do espectro de autismo, ou TEA, de transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, de transtorno de ansiedade social, TAS, de transtorno do déficit de aprendizado, ou TDA, de transtornos de personalidade, altas e também altas habilidades por dotação, E a lista ainda pode ser muito longa. Fiquei de trazer para vocês uma visão de como nós vemos esse assunto aqui na França. Claro que cada caso é um caso, mas é extremamente raro receber vários diagnósticos de transtornos ao mesmo tempo. Embora seja possível apresentar características ou sintomas correspondentes a diferentes transtornos ou condições, algumas condições costumam ser comórbidas ou secundárias. Receber vários diagnósticos não significa necessariamente que os transtornos sejam totalmente distintos uns dos outros. Às vezes, os sintomas se sobrepõem ou estão relacionados, o que torna a distinção precisa mais complexa. Por exemplo, uma pessoa que é diagnosticado com transtorno do espectro de autismo, o TEA, também pode apresentar sintomas de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, e outros transtornos de aprendizado. E eu digo bem, apresentar sintomas de outros transtornos. A coexistência de vários diagnósticos é frequentemente complexa e requer uma avaliação aprofundada por profissionais que sejam realmente qualificados. Pode haver uma sobreposição de sintomas ou interações entre essas condições, o que torna o processo de diagnóstico bem delicado. Também é importante observar que os diagnósticos eles podem evoluir ao longo do tempo e é possível que alguns transtornos sejam considerados comorbidades, ou seja, condições que coexistem com uma condição que é principal. Por exemplo, o TDAH e a ansiedade podem ser comorbidades comuns em pessoas autistas. Quando uma pessoa apresenta várias condições ou transtornos, a abordagem diagnóstica pode variar de acordo com vários fatores, incluindo a gravidade dos sintomas, a prevalência dos transtornos e os critérios diagnósticos específicos. Em alguns casos, e para alguns transtornos, cada condição pode ser diagnosticada individualmente, o que significa que a pessoa pode receber vários diagnósticos distintos. Por exemplo, uma pessoa ela pode receber um diagnóstico tanto de transtorno do espectro autista, do autismo, quanto de transtorno de ansiedade generalizada, se ela apresentar sintomas que atendam aos critérios diagnósticos desses dois transtornos. Em outros casos, os profissionais de saúde mental podem também identificar um transtorno principal, que parece ser a causa ou manifestação mais significativa dos sintomas, enquanto as outras condições podem ser consideradas comorbidades ou condições associadas. De toda forma, aqui consideramos, de maneira geral, que tratando o transtorno principal, os outros transtornos secundários acabam beneficiando do tratamento ou podem ser considerados principais em um outro momento. O foco é dado a um transtorno de cada vez. Nós falaremos de dupla excepcionalidade, que é também conhecido pelo inglês twice exceptionality, que se refere à presença simultânea de dois tipos de características excepcionais ou necessidades especiais em um indivíduo. A excepcionalidade intelectual, e relacionada a um transtorno ou uma dificuldade. Então, os indivíduos duplamente excepcionais, eles podem apresentar um perfil complexo, combinando habilidades intelectuais acima da média com dificuldades específicas em determinadas áreas. Por exemplo, uma criança com altas habilidades em raciocínio matemático também pode apresentar dificuldades de atenção ou socialização relacionadas ao TDAH e, portanto, uma dupla excepcionalidade de altas habilidades e TDAH. Já o conceito de tripla excepcionalidade ele é usado no contexto da educação de alunos superdotados para reconhecer que seu perfil de talentos especiais pode ser complexo e multidimensional. Esses alunos podem apresentar necessidades educacionais especiais que exigem atenção especial dos educadores. E nesse caso, nós não estamos falando de transtorno, mas de necessidades como a excepcionalidade intelectual, que se refere a uma capacidade intelectual acima da média,
em uma ou mais áreas, né, como raciocínio lógico, resolução de problemas ou criatividade. A excepcionalidade acadêmica, que se refere a um desempenho acadêmico excepcional em algumas áreas, né, em áreas específicas como matemática, ciências, línguas ou artes. E uma excepcionalidade social ou emocional, que se refere a habilidades sociais ou emocionais excepcionais, como uma empatia elevada, uma sensibilidade elevada, maturidade emocional, precocidade ou capacidade de se conectar facilmente com os outros. Caso aconteça com você que um profissional de saúde lhes dê vários diagnósticos ao mesmo tempo, recomendo a você que converse com ele para entender melhor os diagnósticos, né? Expresse as suas preocupações. Diga ao profissional que você acha incomum receber esses diagnósticos simultaneamente, peça que ele lhe explique em detalhes as razões pelas quais ele atribuiu esses diagnósticos a você e como ele procedeu para avaliá-los. Peça que esclareça se esses diagnósticos são definitivos ou se eles exigem avaliação ou confirmação adicional. E por que também não buscar uma segunda opinião? Se você tiver dúvidas sobre os diagnósticos recebidos, é perfeitamente legítimo que você busque uma segunda opinião de um outro profissional qualificado. Acumular etiquetas não é uma vantagem, pois além da estigmatização possível, isso pode levá-lo a uma percepção limitada de si mesmo. Acumular diagnósticos também pode resultar em um excesso de medicalização, ou seja, uma tendência a tratar todos os sintomas e características como problemas médicos que exigem intervenção médica. Isso pode levar ao excesso abusivo de medicamentos e à falta de consideração de abordagens não farmacológicas ou psicossociais. É importante lembrar que cada pessoa é única e complexa, e os diagnósticos não definem completamente quem você é. Embora os diagnósticos possam fornecer uma compreensão inicial dos seus desafios e necessidades, é fundamental adotar uma abordagem holística que considere sua individualidade e busque intervenções que sejam adaptadas às suas necessidades específicas. Eu vou ficando por aqui. Não quero detalhar mais esse assunto porque ele acaba saindo um pouco do foco aqui do canal, mas eu queria trazer pelo menos uma breve introdução a esse assunto. Eu espero que o conteúdo te tenha sido útil. De toda forma, continue buscando conhecimento e crescimento pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.